Estou aqui então com o exercício resolvido da aula número 3, parte 2, parte B. É isso aí, vamos lá então, vamos para o exercício, vamos ver o enunciado e vamos ver como é que a gente faz esse exercício aí que vai explorar um pouco mais o notificador. Opa, Lelê, aí está o exercício número 1, só tem um. O enunciado é o seguinte: monte o joguinho da adivinhação. Ele começa com um notificador pedindo para o jogador 1 digitar um número de 1 a 10. Então já pula na tela um alerta, uma caixa de diálogo dizendo digite o número de 1 a 10 para o jogador 1. Depois o segundo jogador tenta acertar o número. Ele tem 3 tentativas, não tem que passar o celular para outra pessoa. Aí ele vai tentar acertar o número em 3 tentativas. Se ele acertar o número, vai mostrar uma mensagem. Aqui está dizendo sem botão, mas vamos mudar aqui para com botão sim. Então vai mostrar uma mensagem de diálogo, de texto, dizendo acertou, parabéns, algo assim. E acabou o programa, né? Dá um botãozinho fim lá, ok, acabou o programa. Se ele errou, então vai ter que mostrar a frase errou a primeira tentativa, errou a segunda tentativa, ou perdeu, né? Porque a terceira tentativa já era. Essa mensagem eu quero que seja em forma de alerta, ou seja, ela vai aparecer, errou, e vai sumir sozinha, não tem botão, não tem nada. O que mais? Se ele errou a última tentativa, mostra perdeu com um notificador, com um botão. Tudo vai ser no notificador, ou seja, não tem gráfico esse programa, não tem nenhum elemento gráfico a não ser o notificador. Vamos fazer então? Vamos fazer. Estamos aqui. Então estamos lá. Vamos lá no App Inventor. Deixa eu abrir aqui então. Eu já preparei aqui um projeto chamado Adivinhe. Pode criar um projeto novo. Eu chamei ele de Adivinhe, o nome do meu programinha. Eu até mudei um pouquinho aqui a cor do fundo para ficar um pouquinho mais bonitinho, mas não coloquei nada. Tá aqui, ó, Screen 1. Não fiz nenhuma mudança aqui, não é necessário. Vamos só colocar o notificador. Então eu pego ele aqui, arrasto, jogo ele aqui. Mesmo esquema da aula, aparece ele aqui como um componente invisível e aparece ele aqui. Não vou nem mudar o nome dele aqui, nem mudar padrão, nada. Vamos tocar o barco que eu quero programar, certo? Não tem nenhum elemento gráfico, então o resto é dentro de blocos mesmo. É aqui que o segredo vai rolar. Bom, como é que vai funcionar então? Lá está dizendo para começar pedindo. Comece pedindo para o primeiro jogador digitar um número de 1 a 10. Como é que eu vou fazer isso aí? Como é que ele vai começar pulando a tela assim? Alguém tem que chamar o notificador, a mensagem para aparecer na tela. Quem vai chamar isso? Então, eu não consigo pegar o próprio notificador e procurar um evento, porque os eventos deles são Choose Selected Text Input, depois escolher, depois entrar o texto. Nenhum deles se encaixa para pular do nada aqui a tela. Então eu preciso usar o screen. Aqui deu um pequeno pau. Ups, tem um bug. Ah, lindo, né? Ter um bug. Então eu volto aqui e volto aqui. Então eu venho aqui no screen e aí eu venho aqui no screen quando o screen inicializar. Então esse vai ser meu ponto de partida. Quando a telinha começar, eu venho no notificador e disparo a telinha dele. Então, olha que legal. Agora eu vou usar um método que vai disparar um notificador que permite eu digitar um texto. Qual notificador é esse? Vou procurar ele aqui, ó. Ele se chama mostrar diálogo de texto. É esse cara aqui, ó. Mostrar diálogo de texto. Então, esse notificador, ele é diferente. Por quê? Porque ele permite mostrar um diálogo de texto. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Temos que colocar uma mensagem de texto. E a mensagem vai ser simplesmente o seguinte. Digite um número entre 1 e 10.
Bom, então, continuando aqui, o que eu estava falando mesmo? Loucura, né? Então eu estava aqui, ó, colocando aqui, digite o número de 1 a 10 como mensagem. O título eu vou colocar aqui, jogador 1. Jogador 1. Jogador 1, digite o número entre 1 e 10. Perfeito. Muito bem. Aí, vamos lá. O que vai acontecer aqui? Essa caixa de diálogo, o cara vai digitar um texto. E aí vai acontecer o que com o texto? Então, evidentemente, ele vai executar um evento, que é o evento depois de entrar o texto. Depois de entrar o texto. Então, o segredo está aqui, ó. O cara aparece essa telinha, ele digita o texto e depois é que ele começa a resolver o que vai fazer com o texto. Tá vendo que tem uma resposta aqui? A resposta justamente é o que ele digitou aqui. Então, o que eu faço agora? Eu vou ter que fazer uma série de coisas aqui. Então, eu vou precisar de uma caixa de controle do tipo se, então, se não. Para quê? Para eu testar algumas coisas aqui que você vai ver. O que eu vou fazer é o seguinte, eu não sei se o usuário está digitando o número ou se é o segundo jogador, né? Se é o primeiro jogador, segundo jogador. Então eu vou precisar trabalhar aqui com variáveis. Ó. Então vamos lá, vamos criar umas variáveis aqui. Ó. Precisar de 3 variáveis. Uma vai chamar número e vamos começar ela com 0, que é o número que o usuário vai digitar, que o jogador 1 vai digitar. Eu vou precisar de um chute. Vou precisar do chute. Vou começar com 0 também, mas o chute é o chute que o outro jogador vai digitar. Aí você fala assim, então eu preciso de 3, porque são 3 tentativas. Não, eu vou usar uma variável só, porque a cada tentativa eu tenho que fazer um teste e descarto ela depois. E uma terceira variável que eu vou usar chama-se fase. Isso aqui vai usar para eu saber se está na fase do primeiro chute, do segundo chute, do terceiro chute, ou na fase ainda do primeiro jogador digitando. Vai começar com 0 também. Então, aí que está o segredinho aqui. Eu vou usar essa fase aqui, para saber onde eu tô. Então, eu vou precisar fazer o seguinte: se vamos fazer um teste matemático aqui. Então, igualdade matemática. E simplesmente vou perguntar o seguinte: se a variável fase é igual a 0, então eu faço algumas coisas. Aí, eu vou usar o mesmo conceito aqui para os outros testes também. Opa, se encaixou aqui. Se a fase for 1, aí outras coisas. Então eu preciso de mais aqui, preciso tirar esse senão daqui, colocar mais 2 senão C. A ideia é 3 senão C. Isso. Aí, copio aqui, porque nessa vida nada se cria, tudo se copia. Fase 0, fase 1, fase 2, fase 3. Então, fase 0 é quando o primeiro jogador está digitando, fase 1 quando é o segundo, primeiro chute, segundo chute, terceiro chute. Certo? Então, quando está na fase 0, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a variável, eu tenho que ajustar a variável número para a resposta. Está aqui, A resposta tem que aparecer. Isso. Só encostar o mouse ali. Para a resposta. Outra coisa muito importante. Muito importante. Opa, não é aqui que pega aqui. Eu tenho que ajustar a fase para... Tá. Quero só esse quadradinho aqui. Só esse pequenininho aqui. Eu tenho que ajustar a fase para 1. Beleza. Então, quando está na fase 0, pego a resposta, jogo em número e mudo a fase para 1. Quando eu estiver na fase 2, eu tenho que ajustar não o número, porque o número não mexe mais, agora o chute para a resposta. E isso vale para as outras fases também. Então posso fazer mais uma cópia aqui disso aqui.
fase, mais uma cópia. Então aqui, ó, ajustar número para resposta, mas na segunda ajustar chute para resposta, na terceira ajustar chute para resposta e na quarta ajustar chute para resposta, certo? E nas outras fases também eu copio isso aqui, porque eu também vou precisar ficar mudando de 1 para 2, de 2 para 3. Na fase 3 eu não preciso mudar, porque é a última fase, aí não vou precisar mais fazer teste para saber que fase que eu tô, certo? Então esse aqui é o fluxo que eu criei para a gente fazer as diversas fases. O que a gente precisa fazer agora é o seguinte: se eu estiver na fase 1, eu preciso pedir para o usuário jogar na tela um notificador para ele digitar o primeiro chute. Então vamos lá, notificador, só que agora é texto de novo. Texto de novo. Então vamos lá, cadê? Mostrar diálogo de texto. Na fase, se a fase for igual a 0. Então aqui, ó, vai me acompanhando. Então agora eu preciso de uns textinhos aqui. Vamos começar aqui, ó. Agora é o jogador 2, então eu vou falar para ele assim, ó, chute um número entre 1 e 10. O título, vou colocar jogador 2. Jogador 2, chute o número entre 1 e 10. Aí ele vai dar OK. Cancelável tem que ser falso. Esse cancelável tem que ser falso, porque não tem chute o número. Ah, não quero cancelar. Até poderia, mas a gente não vai programar isso não. Tá? Então ele chuta o número e fica falso. E aí o que acontece? Ele volta para cá. Ele executa de novo esse cara aqui. Entra de novo aqui. Só que dessa vez eu tinha mudado a fase para 1. Então ele vai cair nesse senão e C embaixo. O que ele faz? Então agora eu preciso de mais um C. Só que só um C, então senão aqui, ó. Para que serve isso? Para eu saber se ele acertou. Então agora é um teste matemático novamente, para saber se o cara acertou. Então eu preciso comparar a variável. Opa, não é ajustar agora não, é só obter mesmo. Obter aqui a variável chute e comparar ela com a variável número. Aí, se isso der verdadeiro, ele acertou. Se ele acertou, eu vou mandar uma mensagem de texto igual essa aqui, ó. Então vou copiar dali de cima, só que daí eu vou colocar acertou. Oi, acertou. Bom, e aí, jogador 2 acertou. Acabou o programa. Só que essa mensagem é de texto, copiei errado, né? Não é esse tipo de mensagem não, tá? Desculpa aí, errei aqui. Sai daqui. Não é esse cara que eu preciso desse aqui, ó. Mensagem não é de texto, é mostrar diálogo de mensagem. É esse cara aqui. E ele vai entrar aqui se o teste for verdadeiro. Aí sim. Acertou o jogador 2. E o botão, isso aqui não precisa. O botão, eu posso colocar um texto fim. Ele aperta e acaba o programa. Se não, o que vai acontecer se não? Se não, eu tenho que emitir um alerta agora. Agora eu quero emitir um alerta. Então, o alerta está aqui, ó, mostrar alerta. Ó, aqui, ó, é o mais simples de todos. E simplesmente tem um texto. Ele vai aparecer e vai apagar sozinho, bem rapidão, facinho. Errou. Tente outra vez. Errou a primeira, né? Errou a primeira. Tá bom assim, errou a primeira.
Aí em seguida eu preciso chamar um diálogo igual esse daqui de texto novamente, ó, esse daqui. Por quê? Porque eu preciso que ele chute novamente. Então, vamos lá. Eita, entrou no lugar errado aqui. Sai daí, fio. Agora, quase ficou feio aqui. Olha a confusão. Isso é perigoso, viu? Perigoso. Olha lá, ele ficou aqui atrás, ó. Então vamos lá. Vai ficar aqui, ó. Muito bem. Então chute um número, chute, vamos ver, fazer ele acompanhar, né? Chute outro número de 1 a 10. Para entender que ele errou e agora já está num outro chute. Aí quando ele der outro chute, vai parar aqui de novo. Agora, pessoal, esse blocão aqui, ó, é só copiar ele, porque aqui é igual. Cuidado, essas colagens pode dar uma zicada aqui, ó. Que é igual, ó. Então, de novo, ele vai testar se ele acertou. Se ele acertou, acertou, acabou. Se não, errou a segunda. Aí, aqui eu vou escrever, ó, chute o último. Para ele saber que é a última chance. O último número de 1 a 10. E, finalmente, a terceira. Vou pegar o blocão de novo e vou jogar aqui. E vou ver se ele acertou de novo. Se ele acertou, acertou. Se ele errou, agora eu não preciso mais emitir essa mensagem. E eu também não preciso chamar uma nova janelinha. Então eu vou usar um cara igual a esse aqui, só para avisar ele que ele perdeu. Perdeu. Não foi dessa vez. E acabou o programa. Então, ou ele acertou na última, ou a última ele perdeu. As outras ele errou. A última ele realmente perdeu. Então, assim que ficou o programa. Ficou meio grande, meio confuso às vezes, mas pra gente saber, ó, tem aqui, pra gente dar uma revisada aqui no que a gente fez. Então tá aí, ó, os primeiros, a resolução, as variáveis que eu precisei declarar, fase, número e chute. Tudo começa no evento inicializar da screen, onde ele chama um diálogo para texto, pedindo para digitar o número. A partir daí, vem para o evento, que é o evento depois que o texto é digitado. Tudo isso daí, resumidamente, né? Depois de entrar o texto, mostra cada parte aqui, que no primeiro texto ele simplesmente pega o texto e chama uma nova janela para o usuário, jogador 2 digitar. A partir da fase 1, ele verifica se ele acertou ou não. Se ele errou, ele dá um alerta e depois joga a telinha novamente. Alerta a telinha novamente. E na última, se ele acertou, joga uma mensagem com botão de diálogo. E se ele errou, também mostra uma mensagem com botão de diálogo. É isso. Então chegamos ao fim desta aulinha aqui e dessa resolução de exercício. Valeu, obrigado, espero que você tenha entendido e tenha aproveitado bem essa aula aqui. Valeu, até a próxima, aula número 4. Até mais, bye bye.